É isso, chefe. Um dos exemplos é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que vai se reunir ainda nesta segunda-feira com representantes dos poderes do Estado no Palácio Guanabara. Lá está o repórter Matheus Coelzer com as últimas informações. Quais os representantes de poderes que estarão nesse encontro e o que deve ser decidido? Matheus. Olha, Thiago, a gente volta a falar ao vivo aqui do Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul, onde dentro de alguns minutos vai ser realizada essa coletiva de imprensa, onde diversos órgãos da segurança pública aqui do Rio de Janeiro devem estar presentes. O que a gente sabe é que Cláudio Castro já havia se pronunciado anteriormente nas redes sociais, criticando os atos que aconteceram em Brasília. Agora, qual deve ser o ponto alto com fontes que nós apuramos antes dessa coletiva de imprensa começar? É que deve entrar um consenso entre o governador e o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que também foi às redes sociais criticando os atos de ontem, para que sejam desfeitos os acampamentos, principalmente na região central aqui da capital fluminense. Inclusive chove bastante já aqui na capital desde ontem e a expectativa é que essas barracas possam ser retiradas depois de ordens do Supremo Tribunal Federal e também do Ministério Público. Ministério Público Estadual que também diz que vai estar presente nessa reunião aqui no Palácio Guanabara. Esses foram os detalhamentos que foram apresentados até o momento. Não se tem uma definição completa. Agora, Cláudio Castro já havia anunciado ontem que estava em contato também com o Comando Militar do Leste, onde, inclusive, lá já há alguns meses se tem uma concentração bastante expressiva, não só lá, como também na Vila Militar, isso na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Outro aspecto que foi ressaltado pelo prefeito Eduardo Paes tem correlação com as vias expressas. Esse acampamento estaria num local, numa via pública, onde estaria impedindo o trânsito, inclusive o VLT, que é bastante utilizado na região central. Toda essa argumentação e toda essa decisão deve ser tomada em instantes nessa coletiva de imprensa que a gente vai acompanhar dentro de alguns minutos, que começa aqui no Palácio Guanabara. O que tudo indica, esse deve ser o teor dessa reunião, para que possivelmente até o final da noite já possa ser retirada algumas dessas barracas e algumas dessas pessoas que estão principalmente no centro aqui da capital. Tchau. É isso, Matheus Coelho, você continua acompanhando, daqui a pouco outras informações. E o Grupo Jovem Pan repudia de forma veemente os atos que nós acompanhamos nesse domingo em Brasília, com depredação de prédios públicos, e agora estamos analisando as consequências. Diogo Schelp, você falava sobre os governadores, no caso de Cláudio Castro, ele não é aliado do presidente Lula, no entanto, há necessidade de uma discussão que vá além dos partidos, mas que vá em favor do interesse nacional. Exatamente, Thiago. A gente viu essas manifestações, felizmente, também por parte de outros governadores que não fazem parte da base política de Lula, né? A gente viu manifestação de Tarcísio de Freitas em São Paulo nas redes sociais, né, repudiando esses atos de violência, esses protestos violentos em Brasília. A gente viu também manifestação de Romeu Zema, de Minas Gerais, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Enfim, é uma necessidade, né? Aqueles que estão do lado da lei não podem ser coniventes com essa atitude. Em relação à desmobilização do quartel em Brasília, aparentemente a estratégia é justamente dar esse prazo para que as pessoas possam sair pacificamente, porque a ideia é justamente, como disse o Capês muito bem, evitar qualquer tipo de ferimentos às pessoas que ali estão, né? Qualquer tipo de ato de força que possa levar a pessoas feridas, a manifestantes feridos. Aqueles que, no entanto, desrespeitarem a ordem e permanecerem no local, estarão dizendo claramente que pretendem resistir. E aí pode acontecer de haver algum tipo de enfrentamento. E esperamos que isso não aconteça. Capês, reuniões, governadores mobilizados nesta manhã e o encontro virtual, é claro, de Lula com Rosa Weber também nesta manhã de segunda-feira. Esse encontro tem que ser remoto. A gente viu como ficou, afinal de contas, também as instalações do Supremo Tribunal Federal. O que deve ser conversado nesse encontro? Acho que é importante que os poderes se entendam, conversem, se harmonizem, o que é muito importante, cada um respeitando a área de atuação do outro, o legislativo, o executivo, o judiciário. E, é claro,
devem ser estabelecidas algumas medidas preventivas de segurança, de proteção estrutural dos prédios, dos órgãos. E com relação ao inquérito, creio que não vai ser parte dessa discussão. O presidente vai discutir provavelmente a execução do decreto de intervenção federal, justificar por que ele decretou, como ele pretende executar, porque o próprio decreto estabelece os limites, já estabeleceu o prazo, né, e a sua execução. E, evidentemente, o presidente Lula pretende agir em sintonia com a chefe do Poder Judiciário, estabelecendo ali uma homogeneidade de providência. Com relação a isso, acredito que é correto. Eles devem se entender, devem conversar para evitar que esse tipo de ação volte a ocorrer. Nesse tipo de ação, para repudiar esse tipo de ação mais violenta, antidemocrática, é importante a união dos poderes. Agora, é importante também que, com relação a essas pessoas que estão sendo presas, se obedeça o devido processo legal. Algumas delas poderão ser incursas em crimes graves. O Código Penal, no artigo 359, a linha L, prevê pena de até 8 anos para qualquer manifestação violenta que tenda a suprimir o exercício dos poderes ou a limitar o seu exercício. Agora, a prisão foi em flagrante. Eles devem agora ser submetidos a uma audiência de custódia. O flagrante tem que ser convertido ou em prisão preventiva ou numa medida diversa, uma tornozeleira eletrônica ou outra providência para que eles não fiquem presos. Então, tudo isso tem que ser feito e aí vai ao Ministério Público, que eu creio ser o Ministério Público Federal, porque a competência da Justiça Federal, para analisar se é caso ou não de oferecimento da denúncia, caso a caso, individualizar as responsabilidades e dar seguimento ao devido processo legal. Os atropelos ao devido processo legal também são antidemocráticos e podem também gerar mais revolta, mais insatisfação. E aí, imagens ao vivo às 9h18 desta manhã de Brasília, de forte policiamento desfazendo os últimos acampamentos que seguem por lá e a chegada também da Força Nacional para reforçar todo esse contingenciamento. A maioria dos acampados já deixou o local e seguiu para alguns ônibus para os seus destinos. A gente segue acompanhando nessa edição de hoje.